Olá, paz do Senhor, boa tarde, abençoadas todos vocês que ouvem o nosso canal, todos vocês que estão aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu sei que você parou aí um minutinho, largou o seu precioso tempo para ouvir o que Deus tem para o seu coração. E saiba que não é sobre mim, não é sobre fulano, sobre ciclano, mas é sobre Jesus, sobre a palavra dele que é poderosa para esmiuçar ferrolhos de ferro. É a palavra dele que tem o poder de libertar, de transformar, de mudar o teu cativeiro nessa tarde. Eu não sei por que você parou aqui para me ouvir agora, neste momento, mas saiba que Deus tem algo da parte dele para o seu coração. Eu vou ler com você aqui Provérbios capítulo 16 que nos diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha só, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor lhe pesa o espírito. Confia ao Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Palavra maravilhosa, e é isso aí, gente, é no Kairós de Deus, é no tempo de Deus que ele vai entrar com providência na sua vida. Eu não sei que momento você está enfrentando da sua vida agora. Talvez você esteja passando pelo deserto e hoje eu quero trazer algo ao seu coração. Talvez você esteja vivendo no momento de fartura, de abundância, de gratidão, e eu fico feliz por você. E eu fico feliz por você estar colhendo os frutos do que você tem plantado na obra do Senhor, de que você tem plantado na vida, porque a palavra é dita e certa, né? A lei da semeadura é irreversível. Tudo que nós plantamos, nós havemos de colher. Mas, por outro lado, tem as estações na nossa vida, assim como temos a estação inverno, outono, primavera, verão, no nosso tempo, né, da natureza maravilhosa que Deus, o nosso Criador, criou e deixou para nós vivermos cada estação do tempo. Literalmente, nós temos as estações e os tempos na nossa vida espiritual. E você pode hoje estar vivendo a primavera, como você pode estar vivendo o inverno espiritual. E o inverno espiritual, ele é muito rigoroso. Ele não tem piedade, ele não tem... não nos dá espaço para sorrir, nem espaço para glorificarmos ao Senhor. Muitas vezes, pela nossa maturidade, nós ainda conseguimos adorá-lo, né? Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, na Bíblia, que foram de homens e mulheres, guerreiros e batalhadores, lutadores, grandes homens de Deus, Jó, Ana, que adorou ao Senhor, mesmo no inverno espiritual, mesmo no meio da guerra, no meio da batalha, no meio da luta espiritual, da prova, eles prevaleceram, eles venceram porque eles adoraram ao Senhor. E eu quero te convidar nessa tarde a você ser grato, adorar ao Senhor, não importa as circunstâncias que você está enfrentando, não importa o que Deus permitiu que você passasse agora. Na verdade, não é o meio do processo que vai contar, é o final. Porque em tudo nós precisamos ser provados. E a Bíblia diz que o final de todas as coisas é muito melhor do que o começo. Então nós estamos aqui para declarar vitória sobre a tua vida, para declarar em nome de Jesus, você vai vencer, você vai conseguir atravessar esse inverno. Não temas, Deus é contigo. Ele te parou nesse momento para dizer que você é escolhida do Senhor Jesus, que você é escolhido do Senhor Jesus. Nada acontece na nossa vida por um acaso. Tudo Deus tem um propósito, e eu sei que Deus tem um propósito na tua vida. E aqui, muitas vezes nós fazemos planos, como diz aqui em Provérbios capítulo 16, o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Então é normal nós seres humanos fazermos planos, e isso tem que acontecer, porque nós temos que se preparar para um futuro, nós temos que viver o hoje, porque amanhã pertence ao Senhor, mas nós temos que sonhar, nós temos que estabelecer
metas na nossa vida, para que nós possamos concluir os nossos sonhos, os nossos projetos, da nossa família, dos nossos filhos. Então isso é normal, nós fazermos planos na nossa vida, mas a palavra do Senhor diz bem claramente que a resposta final ela procede da boca do Senhor. Nem tudo que nós sonhamos, nem tudo que nós imaginamos, nem tudo que nós planejamos quer dizer que vai acontecer como nós planejamos, porque muitas vezes nós temos intempéries, nós temos circunstâncias na nossa vida que acontecem de perdas, que acabam atrapalhando os nossos sonhos, nossos planos, e muitas vezes nós temos os nossos sonhos e os nossos planos frustrados. Então eu não sei pelo que você está passando hoje, eu não sei qual tipo de sonho, qual tipo de meta que você planejou para tua vida e hoje parece que tá tudo acabado, parece que, puxa Senhor, parecia que eu estava planejando dentro da tua vontade, eu estava orando, eu estava me entregando na tua obra e algo aconteceu e os meus planos foram tudo por água abaixo. Eu quero te dizer que se eles foram por água abaixo, os planos não eram de Deus. E a palavra do Senhor diz que os nossos planos podem sim ser frustrados, mas os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E eu venho nessa tarde como boca de Deus falar para você que não desanime, não tenhas medo. O medo ele nos paralisa. Muitas vezes o inimigo ele quer colocar na nossa mente, no nosso coração, você perdeu, acabou tudo para você. Por mais que a circunstância mostre que está tudo acabado, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e que se esperam. E a palavra de Deus nos diz também que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Então nós precisamos ter fé, nós não podemos deixar nossa fé ser abalada. Nós não podemos. Hoje eu saí de casa, fui levar minha filha para a escola e de repente veio aquela vontade de ir para o centro da cidade fazer algumas coisas, mas eu falei, mas não é prioridade isso, eu não precisava fazer isso hoje, mas algo mais forte do que eu me levava a ir. E eu encontrei uma abençoada, uma amiga, uma serva de Deus, mulher de Deus, irmã Marli, que nós nos abraçamos, nos encontramos no centro, nos abraçamos, compartilhamos testemunhos. Deus usou ela para falar comigo muito ao meu coração e me lembrou um testemunho que quando eu tive 2 anos atrás o Covid, e eu já tive 2 vezes, na última vez faz pouquinho tempo, foi como uma gripezinha qualquer, mas da primeira vez eu quase morri, foi terrível, e eu fui curada no 14º dia. Eu passei muito mal, minha filhinha tinha 5 meses de nascida e ela também sofreu demais, e eu perdi entes queridos na minha família, perdi meu irmão, né, por Covid, minha cunhada. Isso foi muito triste, abalou muito a família. Eu acho que foi logo depois que eu tive. E foi muito triste, mas em tudo Deus, né, tem um projeto, em tudo Deus tem um propósito, em tudo. Até na morte Deus tem um propósito. E esse não é o testemunho que eu vou contar aqui, mas isso foi um momento de superação, né, para minha família até hoje, né. A gente sente muita dor, mas por outro lado a gente é confortado por saber, né, que eles estão nos braços do Pai. Mas enfim, quando eu passei mal, eu passei muito mal. Foram 14 dias de intenso sofrimento, perda de paladar, perda de olfato, muita dor de cabeça, muito esquecimento. Eu fiquei muito ruim, muito abalada. E eu lembro que um dia eu acho que na 2ª semana que eu estava doente, eu senti muita vontade. Eu não conseguia comer. Em 2 semanas eu acho que perdi uns 5 quilos. Eu não conseguia comer nada, não conseguia sentir o cheiro de nada, com 2 crianças pequenas em casa, sofrendo. E eu não sabia o que fazer, eu sofri muito e eu só contava com a ajuda de Deus. Nem as pessoas que queriam me ajudar mesmo não podiam, embora algumas me ajudaram, sim, de longe me ajudaram. Eu sou muito grata a Deus por todo o cuidado. Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Isso que eu quero te falar, para você não perder a esperança, que Deus está cuidando de você, por mais que você veja tudo embaraçado. Meu Deus, a minha vida tá toda enrolada, eu não tô entendendo.
Eu não tô entendendo o que Deus está fazendo nessa bagunça. Mas muitas vezes é preciso Deus bagunçar toda a tua vida para Ele colocar as pecinhas nos seus devidos lugares, para te dar livramento, para transformar a tua maldição em bênção. Então preste atenção. E me deu uma vontade de comer uma cuca de banana. Veja bem, gente, porque eu acho que eu não sentia cheiro, não sentia olfato e na hora me deu vontade de comer uma cuca de banana. Então eu procurei em casa e faltava o trigo, então não tinha os ingredientes o suficiente para fazer essa cuca. E eu peguei, deixei pra lá e fiquei naquela vontade, não tava grávida, mas eu acho que eu tinha ganhado neném, né, gente? Eu tava com a minha nenenzinha de 5 meses. Mas era um desejo, tipo de grávida, assim, aquele desejo de comer, daí não deu pra fazer. Passou um dia, uma irmã abençoada, que eu vou, né, contar, que eu sou muito grata, assim, a Deus, uma mulher de Deus que ora sempre por mim. Ela ligou pra mim, Cris, na época ela era do círculo de oração da nossa igreja, e ela ligou pra mim, Cris, Deus mandou eu levar algo pra você. Daí eu falei, sério, irmã, que bênção. Ela assim, ó, é um mimo, não é uma coisa importante, mas Deus tocou aqui no meu coração, aqui em casa, eu tava aqui em casa, e Ele tocou no meu coração de levar um mimo pra você, tomar um café com Ele. E eu, tá bom, né? Irmã, traga, seja bem-vinda. Aí eu lembro que ela levou lá em casa, deixou penduradinha no portão, meu filho foi lá e pegou. E quando eu abri, era uma cuca alemã. Gente, pensa na cuca divina, pensa. Era algo surreal, era maravilhoso demais. Aquela cuca de banana não era uma simples cuca de banana, era uma cuca de banana alemã com doce de leite. E era maravilhosa, eu nem era muito do doce, era mais do salgado, mas naquela semana eu tava com aquela vontade de comer. E Deus mandou na minha porta. Então eu lembro que eu chorei muito e eu tomei aquele café maravilhoso com Deus. Eu comi aquela cuca toda, acho que em 2 dias, uma cuca grande. Até depois né, Jesus me curou, eu passou um mês, até depois eu comprei, descobri que a filha dela que fazia. Mas gente, o que eu quero deixar para você bem claro é que Deus cuida de você nos mínimos detalhes, Ele sabe de todas as coisas. Ah, mas Deus tem tanta coisa grande para se preocupar, vai se preocupar com uma vontade minha de comer um bolo, uma vontade minha de... Preocupa sim! Deus, Ele se preocupa com o que você veste, com o que você come, com as contas que você tem para pagar, Ele é responsável por você. Não importa se alguém te abandonou, a palavra de Deus diz que Ele é o Pai dos órfãos e o marido da viúva. Então fica tranquilo, Ele não vai deixar faltar nada para você, não importa a tempestade que você está enfrentando, não importa se te abandonaram, não importa, Ele está com você e Ele quer que eu te entregue essa palavra nessa tarde. Ele se preocupa contigo nos mínimos detalhes e aquele desejo que tá aí, ó, escondidinho lá no cantinho no teu coração, se for da vontade de Deus, se for pra glória dele, se for te fazer feliz, Ele vai fazer pra você. Naquele momento era comer uma cuca que ia me deixar confortável, ia me fazer feliz, e eu não sentia gosto de nada e nem cheiro de nada, e daquela cuca eu senti o gosto. E era na 2ª semana que eu estava doente, eu fui curada no 14º dia, que é um outro testemunho tremendo, que o meu irmão pastor Edilson de Jesus, lá de Curitiba, estava fazendo uma live, e eu sofrendo demais, tava tomando aquele coquetel de remédio para Covid e nada adiantava, eu não conseguia dormir, eu tinha febre, eu escorria suor, eu tinha febre, eu tinha dor, meu corpo parecia que queimava vivo, eu fiquei muito atrapalhada. A única coisa que não me faltou foi a respiração. Por isso que eu não fiquei internada no hospital, mas foi um momento delicado. E na hora eu lembro que meu irmão tava fazendo uma live, eu tô aqui falando rápido para não tomar muito tempo de vocês e não ficar um vídeo muito extenso e eu dizer tudo que eu quero dizer. Então meu irmão tava fazendo uma live e ele falou, se você crê que você vai ser curado, pegue essa água, coloque aí perto do seu telefone que eu vou orar, Deus vai ungir essa água e você vai tomar. E eu não tinha esse costume, né, de fazer isso, a nossa igreja não tem esse costume, mas eu falei, pela fé, eu vou pegar essa água aqui e eu vou declarar que Deus vai me curar, e coloquei essa água, e ele orou, no final da oração ele mandou tomar água, eu lembro que eu tomei a água, gente, depois que eu tomei toda a água, ele acabou a oração, me deu uma crise de tosse, um suador, que
que eu comecei a tossir, me encostei na parede, comecei a cair no chão e tossi muito e suar muito, muito, que meu filho ficou assustado. Mãe, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem, me deixa. E eu fui suando, eu fui tossindo. E quando eu parei de tossir, eu levantei daquele chão completamente curada para a glória de Deus. E isso eu conto pro teu elevo espiritual. Deus ungiu aquela água me curou para a glória de Deus, porque Deus ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e exatamente como ele quer. Então Deus me curou naquela hora, eu levantei sem nada e muitas pessoas que pegaram Covid forte foram voltar a sentir gosto, olfato. Depois de 6 meses, no outro dia eu comecei a sentir cheiro, gosto da comida, tudo. Mesmo assim eu preferi ficar em casa por 20 dias sem sair de casa, cuidando dos filhos, mas foi um momento terrível, foi um inverno terrível na minha vida, foi um vale terrível de saúde. Muitas vezes nós passamos um inverno espiritual, sentimental, né, emocional, ou talvez da nossa saúde. É algo que nós precisamos que o Senhor nos cure, é algo interior, é emocional, ou é na saúde física mesmo. Eu quero te dizer que Deus está aqui para curar você, que se você tiver fé hoje, se você orar comigo agora, se você tomar posse da tua bênção, Deus vai entrar com providência. Não importa o momento que eu estou passando agora também, porque não é nada sobre mim, é sobre o Senhor Jesus, é sobre aquele que entregou seu único filho lá naquela cruz do Calvário, por amor à minha e à tua vida, para que eu e você fôssemos livres. Não podemos deixar o diabo nos atar as nossas mãos, nos colocar espírito de temor, espírito de medo, só porque estamos passando uma fase difícil na nossa vida, uma fase ruim, o inverno, a estação do inverno espiritual, inverno emocional, inverno da saúde. Não interessa o que você está passando agora, não aceite a palavra negativa do diabo, não aceite a palavra negativa de irmãos teus congregacionais ou familiares, não aceite nada de palavra negativa, porque você não pode viver por vista, você tem que viver por fé. E Deus, ele entregou seu único filho naquela cruz do Calvário para que eu e você fôssemos livres, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então creia nessa tarde que Deus está aqui falando com você. Ergue a tua cabeça, siga em frente, declare: eu sou vencedor em nome de Jesus, através daquele que me amou. Quem me chamou foi ele, não foi homem, não foi ninguém que não fosse além dele. Ele é poderoso e a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Gente, eu tô tão feliz porque Deus, ele tem me demonstrado tanto amor, ele tem cuidado tanto de mim, ele tem cuidado de cada detalhe da minha vida, sabe? A Bíblia fala assim que maldito é o homem que confia no homem e põe no seu braço a sua própria força.